Você ouviu a musiquinha? Você sabe o que isso quer dizer, né? Isso mesmo. Está no ar o seu Sal Podcast. Estamos ao vivo. É nozes. É nozes. É nozes. Eu tô cada vez mais velho, ó. Fui eu que falei, ó. É nozes, ó. Se isso é ser velho, então eu acho que eu tô cumprindo direitinho o título, né, de hoje. De envelhecer sem crescer. Não, mas você, na verdade, você envelheceu sem crescer de um outro jeito, né? Ou eu cresci sem envelhecer. Você cresceu sem envelhecer. Você é uma velha de 17 anos, é isso. É isso aí, galerinha. É a Nossa Senhorinha. O meu irmão também. O meu irmão Ele é muito velho. Ele muito... joga sudoku sozinho. Joga tipo assim, sudoku sozinho, eu quero voltar pra casa, jogar sudoku, não sei o quê. Vou te falar, viu? Pequenino senhor, né? Em breve vai estar jogando o quê? Cacheta na praça. Dominó na praça. Ele gosta de dominó. É verdade. Nossa, é um velho, adora é um dominó. velho. Sim, é muito velho. um velho. Vamos começar esse episódio aqui agradecendo aos nossos queridíssimos patrocinadores. Sem vocês nada disso aqui seria possível. Essas lives que a gente tá gostando tanto de fazer, todo o contato que a gente tem com vocês. Então aqui vai um salve, um abraço aí pra vocês. Doc Fácil, despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Sheik Agência, Marcel Lima, Planejador Financeiro, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado. A Maria disse que sem vocês isso não seria possível. Com vocês também tá quase não sendo, porque a gente precisa de mais patrocinadores, apoiadores. Então, se você gosta do Sal Podcast ou entende que a gente deve chegar a mais pessoas, então contribua conosco aqui, porque a gente tem pessoas que passaram por aqui, a quem a gente é muito grato, que nos ajudaram a chegar até esse ponto, mas é natural que o time vá se renovando. O retorno publicitário do Sal Podcast não será maravilhoso, não podemos oferecer isso. A gente não pode mentir. Não podemos mentir. A nossa audiência é pequena, mas é muito aguerrida. Sim, Então é isso. Mas muito obrigado aos nossos apoiadores aqui. Que legal, né? Que a gente, mesmo sem a gente ser um grande produto de audiência, de poder ajudar os caras a venderem mais, essa lógica capitalista, né? E não que a gente não seja capitalista, a gente é. Estamos aqui, né? Vivemos nesse mundo, então a gente é. E, enfim, mas que mesmo assim permanecem conosco. Então, muito obrigado por isso. Hoje nós temos um episódio aqui de um tema sugerido pelo nosso jovem rebento aqui, Dona Maria Clara. Rebento. Eu acho essa palavra tão engraçada. É engraçada, né? E ela conduzirá e vai apresentar, então, o tema para nós. Jura? Pra falar a verdade, não tá muito estruturado na minha cabeça. Esse foi um dos temas que a gente acabou pensando aqui, como uma dessas situações que nós estávamos em uma conversa, assim, de família, e aí eu pensei, vamos falar isso no Sal, então. Porque eu conversava com a minha mãe, a caminho daqui, sobre como seria a minha geração na velhice. Como é que isso iria se manifestar. E esse devaneio, ele se deu porque... Pausa, não dá. Hã? Não tem pausa, nós estamos ao vivo. O que é que você tá falando pra mim, mãe? Você arrumar o quê? O cabelo. Tem um cabelinho lá que tá... Cabelo? Tá soltando aqui, ó. O seu rabo aqui, ó. Aqui você vira de lado. Não, mas isso aqui Era só pra você ajeitar. Isso não é ajeitável, tá desde cedo, assim. Pega lá uma tesoura, então. O pai vai cortar, deixa eu ver. Não. Eu sei, tô brincando, gente. É esse aqui, amor? Tem um bigudinho aqui que tá... Quando você vira e fica... Vê se melhorou. Vendo. Não, mas Olha isso lá, tá o pai. desde sempre. Isso aqui... E por falar em velho, como é que um velho faz? E passa aqui na Credo. hora, resolve, né? Igual uma Não faz vaca. Não faz mais, na minha época fazia. Sério? Opa! Assim, eu já vi em seriado de E TV outra, a pessoa fazendo... cara, por quê? As pessoas são engraçadas, né? Elas ficam com nojo do Fica com cabelo cheiro na de baba. Fica? Fica. Quem que vai sentir? Qualquer pessoa que tiver Sim, perto. parece que vai ter 7 litros de baba. É engraçado que as pessoas têm nojo do cabelo na sopa, porque vai pra boca. Aí agora tem nojo da boca porque vai pro cabelo, a saliva, Sim, sabe? porque não se Pô, mistura. doido, cara. Hã? Não é pra misturar. Certas coisas não foram... Enfim. E aí aquele devaneio... Você vê que geração problemática, né? Problematiza tudo. Mas tudo bem. Vamos lá. Pode seguir.
Quer falar aí do seu cabelo, do problema de ter nojinho? Na minha época, inclusive, era pior do que isso, porque velho, né? Minha mãe e meu pai devem ter feito isso, inclusive, né? Aquela coisa de ver uma remela no rosto da criança, vai lá e tira com a própria saliva, né? Nem pra ter a decência de usar a minha própria saliva pra passar na minha cara, né? É que aí a pessoa Vocês nunca viram colocaria... isso também? Ai, Fábio, mas pra que você tá falando dessas coisas? Ah, gente, é que não é como se fosse a mesa da nossa sala, eu não falo dessas coisas. Ué. Só piora. Vocês querem mentir pra audiência? É isso que vocês querem? Não é mentira. É que você mostrar um pedaço da verdade não é você mentir. É verdade. Certas Não, verdades não devem ser ditas. É que vocês estão ridicularizando a minha infância que teve episódios de baba pra resolver problema de remela, de cabelo. É Tá. isso, Ele só. continua, ele insiste. Continua, gente, meu continua. Deus do céu. Tá bom, parei. Entra alguém aqui pra conversar, pelo amor de Deus, pra gente mudar de assunto. Entra aqui, pelo por amor favor. de Deus. Não, já mudei, Então. já parei. Aí, Ai, ai. esse devaneio de como seria, como vai ser, né, se Deus quiser, se não cair nenhum asteroide aqui, a minha geração na velhice, veio porque eu estava pensando, apareceu pra mim um vídeo de algum idoso do TikTok, uma coisa assim, Tá. e aí eu comecei a pensar, caramba, todo o conceito de velhice que as pessoas da minha idade, acho que, na verdade, praticamente todo mundo tem, se refere não exatamente à velhice em si, a essa fase da vida, mas as pessoas que hoje em dia são velhas, a geração delas, a forma como elas agem, e, tipo, é completamente diferente, né? Eles são um grupo com os costumes, as falas e tudo mais, uma coisa deles. E aí, depois que eu pensei isso, eu fiquei tipo, caramba, então isso não é exatamente ser velho. Sendo assim, como é que vão ser os próximos velhos? Aí eu falei até pra minha mãe, tipo, mãe, você já parou pra pensar como é que vai ser? Vai ter velho tatuado. Aí ela começou a rir. Não, Hoje até eu já falei tem. pra ela, Até já tem, É. já tem um monte de velho tatuado. Então, É que não tem velho com o braço fechado, por exemplo. Não tem. Ah, sim. Entendeu? É. Tem, sei lá, tem dois, mas né? Não tem pacas, né? e é uma coisa assim que às vezes a pessoa já fez numa idade um pouco mais avançada da vida, da tatuagem. Agora, a gente nunca viu uma pessoa que fez tatuagem com 20 e poucos anos, com 80 não sei quantos anos, e a tatuagem toda enrugada, entendeu? Isso pode parecer um raciocínio meio bobo, assim, um devaneio preconceituoso. Maria Clara, sua etarista. Sim. Não é etarista. Claro que não. Não, etarismo é um termo que nem deveria existir. Seria Pois é. preconceito com os hipsters. É. Só. Não, mas enfim, né? Segue o Eu tô aqui raciocínio. advogando pelos velhos, Aham. entendeu? Amor aos velhos. Sim. Me perdi. Desculpa, Calma. filha. Não, fica Você tranquilo. tava falando da questão de que... Então, É. que isso pode parecer uma ideia meio boba, assim, de se pensar, tipo, nossa, por que você tá pensando nisso? Mas, gente, eu acho que isso desencadeia tantos outros pensamentos, assim, ideias de coisas que estão acontecendo já e que vão acontecer Sim. por causa dessa evolução. E aí se dá o título, né? Que eu tenho a impressão de que todos nós, assim, estamos envelhecendo sem crescer, exatamente. É isso aí. Tanto que antes se falava muito sobre crise dos 30. Hoje em dia a gente tá ouvindo mais sobre crise dos 20. Não sei se vocês Não, já... Não? não. Eu pra vejo mim- muita gente falando isso. Eu tô na minha crise de um quarto de vida. Eu ouvi falar da crise dos 20, sim, recentemente. Putz, cara. É. Como é que o cara tem uma crise aos 20? Então, Pois Pô, é. gente. Porque a Não, pessoa tem fica... que cair um asteroide aqui. por mano. quê? Você tá louco. Os caras não. Nossa, velho. Crise dos 20. É. Mas sabe o que acontece? Você tá falando da tatuagem, né? É que a tatuagem é uma peça no Lego. Sim, então, por isso que... Ela só é Uma pecinha. Ela é uma sinalização de alguma coisa. Uhum. Porque considerando que uma tatuagem, né, é um treco que vai acompanhar o sujeito por toda a vida, e as pessoas fazem tatuagem, e tudo bem, faz a tatuagem que você quiser. sim. Nós não estamos problematizando a tatuagem, É. tá? Faz o que você quiser. Né? Eu, inclusive, tem tatuagem que eu acho bonito. Olho, pergunto, né? Dizem que não Tem pode. Não? Tem grandes artistas, né, que são faz tatuadores. sentido. Dizem que não pode perguntar. pode o quê? Não pode perguntar, que a tatuagem da pessoa é problema da pessoa.
Não pode, que é uma indelicadeza perguntar, né? Mas já que eu sou velho é indelicado, pergunta, né? Tem tatuagens que eu acho belíssimas, assim. Tem desenhos que são verdadeiras obras de arte na pele, né? Sim. Mas o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte. Uma vez que ela tem um componente de eternidade e que a pessoa, por exemplo, não tem essa preocupação, né? De como é que a tatuagem vai ficar quando eu for vai velho. ficar quando ficar velho, É né? a ação de fazer a coisa pensando numa juventude eterna. Isso, então será que aquele peixe-espada não vai virar uma baleia cachalote? Quando ficar tudo empolgado. Pode acontecer. É que eu falei pra ele. Pode, né? Tipo, nossa, que tatuagem bonita de slime. Ah, na verdade é um polvo. Um cachorro. É um cachorro, um polvo. Aí vira só uma Nossa, você maçaroca. tatuou um gremlin? Não, era um cachorro. Era meu cachorro. Então, quando a pessoa não tem, né? Às vezes tem, fala, não tô nem aí. Mas podemos concordar aqui nessa alta filosofia que nós estamos traçando, né? Altíssima filosofia, que quando o sujeito... Eu posso estar autorizado, esta é uma linha possível de raciocínio, ainda que não a mais válida, de que o sujeito está dizendo para nós o seguinte, eu não estou muito preocupado com amanhã. Eu quero fazer essa tatuagem hoje porque hoje eu acho da hora. Né? E isso diz muito sobre o só se vive uma vez, sobre esse tempo de você precisa viver o hoje, você precisa fazer o que você curte, etc e tal, né? E que é uma ideia que a nós aqui, né, que somos conservadores, que somos velhos desde pequenos, né, principalmente nossos filhos, ela é uma ideia que para nós não é a que mais nos toca, né? Então, acho que isso quer dizer alguma coisa sobre essa geração. E nós temos visto as pessoas envelhecerem sem crescer. É a famigerada quarta camada, que deveria ser abandonada lá por volta dos 12 anos e que permanece até os 80. Certo? Então, sei lá, né? Novamente, nós não estávamos lá para falar e tal, enfim, não sabemos, mas o caso que chocou o Brasil da mulher que levou o tio na agência bancária. Né? E todo mundo só está discutindo se o homem estava morto ou se ele estava vivo quando entrou na agência bancária. Pouco importa. Faz muita diferença. Quer dizer, faz alguma, claro. Mas do ponto de vista do que eu vou tratar aqui, não faz tanta diferença. Alguém tem dúvida de que aquela moça, aquela senhora, achava que o tio devia uma para ela? Eu achava. Né? Certo? A ponto de seguinte, falou, deixa eu levar o cara lá, porque bem ele não estava. Não cabe a ideia de se ele estava bem ou não. Não estava bem. Né? E aí pô, você leva o cara pra fazer um empréstimo, pra você pegar uma grana tal, de um cara que não tá bem, né? É difícil não considerar, pode não ter acontecido, não quero ser leviano, mas pode não ter acontecido de ela ter feito todo um cálculo, mas provavelmente ela fez um cálculo. Mas ele não está em condições de arbitrar se ele deve ou não fazer esse empréstimo. Então eu tenho aqui uma oportunidade de beneficiar, certo? Então eu vou me beneficiar de alguém que evidentemente não está em condições. Isso é um raciocínio do quê? De uma criança. Tenho aqui uma oportunidade de conseguir o doce que eu quero. Faz sentido ou não? Faz. Então, quer dizer, e nós vimos que é uma senhora também. Ela não tem 30 anos. Né? Tudo bem que também parece que eu tenho muito mais do que os meus 45, né? Às vezes ela é judiada igual eu. Mas o fato é que é uma pessoa que envelheceu sem crescer. Certo? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é típico de criança. Tá vendo que o doce tá acabando, vai lá e quer pegar o maior pedaço para si. Certo? Então, tem uma questão aí. Tem uma questão aí. E a gente também entrou em contato ali com um vídeo que foi mostrado pra gente por uma pessoa aqui da produção. Aí eu queria saber um pouquinho da sua reação, mãe, a respeito de algumas coisas que foram tratadas. Se você não poderia contar pra gente um pouquinho e tal. Que ela fala da velhice, né, a minazinha, né? Mas não vamos dar cartaz pra moça, não, né, gente? Não vamos? Mas você não precisa falar nomes. Porque se Só a gente falasse o conteúdo. nome dela aqui, a gente não ia dar exatamente um cartaz pra ela, né? A gente ia fazer é o que a molecada chama de exposed, né? A gente ia deixar a moça exposta, porque... Um react. Não, mas tudo bem, deixa ela pra lá, não, né? Até porque é o seguinte... É que eu achei interessante a forma como ela falou, Claro. porque evidencia muito esse negócio de uma crise em uma fase primária, digamos assim, da vida, né? E nós vimos essa moça falando, mas se a gente procurar direito, a gente acharia outras pessoas, porque ela sim, só tem sim. um zilhão de seguidores lá,
né? Gente paca segue a mina, porque ela encampa o discurso de uma época, né? Sim. Então deixa ela falar. Então. Mas o fato é que ela fez uma fala sobre a velhice, né? Sim, e realmente também me parece muito infantil a fala dela. Porque ela vai falando, né, que como é que vai fazer pra pessoa ir envelhecendo, e se ela não tem amigos, então que a pessoa, vou resumir aqui porcamente, que a pessoa não Qualquer coisa deveria que você ter uma disser vai família, ser melhorado em relação ao que ela uma falou. pessoa não deveria ter uma família, porque senão ela vai ficando sem amigos. Porque aí ela tem que resolver Muito menos filhos, né? questões, que ela tem que resolver questões da família e tal. E aí ela vai perdendo um amigo aqui, outro ali e tal. E aí ela sugere, então, que as pessoas, vamos aí vivendo a nossa vida e tal. E aí, quando a gente envelhecer, nós, os amigos, vamos morar juntos. É essa solução que ela propõe, né? Que os amigos vão, a gente deve morar juntos e tal. É uma fala de uma criança, gente. É uma fala de uma criança, assim, né? Uma criança mesmo, tipo, porque é surreal essa ideia dela. Porque, assim, só uma pessoa muito infantil tem essa visão de que, eu tenho amigos que são amigos da minha infância e que, a gente vive tão bem como amigos que nós vamos morar juntos e envelhecer e morrer juntos. Cara, isso não existe. Isso não existe. Inclusive, se você tem uma relação saudável com um amigo, provavelmente você vai dizer, cara, eu amo meu amigo, mas ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Entendeu? Então dá muito pra perceber que a visão dela é totalmente infantilizada, né? É engraçado que ela falando, a sensação que eu tive, assim, que parecia que ela tava num mundo paralelo, assim, sabe? Eu acho que parecia que ela viveu até então em um mundo paralelo, como se ela estivesse entrando em contato com o mundo real agora pela primeira vez. Tipo, que absurdo ter família, trabalhar, porque aí ela faz uma crítica também ao capitalismo, dizendo que é uma grande engrenagem que escraviza as pessoas. Que oprime, né? E assim, em certa medida, isso acontece. Mas eu acho que tem um problema muito grande quando a pessoa descreve essa realidade assim, do capitalismo e da realidade que a gente vive nesse sentido, quando ela descreve como se o capitalismo fosse um vilão ou que ele fosse arquitetado por pessoas pra ferrar a vida dos outros. Não necessariamente. Sim, inclusive assim, se ela quer morar com os porque- amigos, se ela não viver no mundo capitalista, ela não consegue. Não dá. É como Mas- se alguém tivesse inventado a chuva ácida. É tipo isso. Porque eu vou fazer isso, porque eu vou tirar o dinheiro das pessoas. E aí eu vou pegar tudo pra mim. E não é necessariamente um raciocínio de um cara super poderoso que tem muita grana e aí quer pegar a grana dos outros. Não, ele só quer ter mais grana, se possível, ficar com a grana dele e tipo, que se dane os outros. É uma indiferença, mas é isso, é uma indiferença, não é um plano maléfico. E eu tenho a impressão de que tem crescido muito esse discurso de narrativa maléfica, assim, de plano maléfico de alguma instituição, essa coisa, uma criação de um inimigo em comum para todo mundo rechaçar. O capitalismo é o problema, ou o não sei o que lá é o problema. Você sempre colocar a culpa em algum organismo como se ele fosse uma pessoa que estivesse tirando das outras pessoas. Quando, na verdade, existe um pequeno grupo de pessoas que governa o mundo como ele funciona. Certo? E, por acaso, até são os detentores do capital. Certo? Mas são os caras que mais, curiosamente, disseminam as ideias anticapitalistas porque sim. elas estão embarcadas numa outra aura do progressismo, certo? É muito Sim. difícil explicar essa lógica, então não vamos nem nos perder muito nisso. Mas existe um grupo que efetivamente governa as coisas, certo? E que inventa um nós contra eles e torna toda uma massa amorfa inocentes úteis. E as pessoas estão encampando um discurso como se elas estivessem se voltando contra essa estrutura que governa realmente as coisas, certo?
quando na verdade eles estão encampando, sem perceber. Sim. Sem perceber. Né? Mas isso é uma outra conversa. Sim. O fato é que a moça vinha estruturando um raciocínio em que ela, em última análise, ela critica profundamente a monogamia. Ela começa falando da monogamia, sim. certo? Então, porque aí quando você tem uma relação monogâmica, você vai se afastar dos seus amigos, aí uma hora você vai ter filhos, e você vai ter filhos porque você acredita que eles vão cuidar de você um dia. Não sei de onde é que ela tirou um negócio. Aliás, filha, você está desonerada de cuidar de mim algum dia. Né? Não precisa perder seu tempo com isso. Né? Claro que isso é o que uma pessoa decente vai fazer. Eu vou fazer isso pelos meus pais se eu puder ou precisar. Sim. Né? Ou as duas coisas. Porque isso é o que uma pessoa decente vai fazer. Né? Agora, o pai ou mãe que tem um filho para que eles cuidem na velhice, de verdade, essa é uma ideia tão fantasiosa que me é difícil de conceber como é que alguém chega nela. E aí ela fala de toda uma engrenagem que empurra você para o matrimônio. Que eu não sei em que mundo que ela vive, porque o mundo está dizendo exatamente o contrário. Por acaso, falando que a tendência, ela falou que é um indexador de sucesso, é um signo de sucesso o casamento, ela falou. Né? E evidentemente é para uma pessoa decente. Se você consegue manter um casamento por 20 anos, né, como Mônica faz, apesar de mim, é evidente que isso é um signo de sucesso, certo? Para uma pessoa decente. Mas as pessoas decentes estão cada vez mais em desuso, por assim dizer, né? Então o Fábio está falando que quem não fica casado 20 anos é indecente. Não, é óbvio que não é o que eu estou falando. Né? Uma coisa não é tão meramente exclusiva da outra. Mas um sujeito que está honrando sua família há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você tem uma informação sobre esse cara, sobre essa mina, certo? Sim. E aí ela coloca isso. Então, é uma pressão para que você faça isso. Veja, se a pressão é para ter filhos e para ter casamento, pergunta de $1 milhão o que está vendendo mais agora? Apartamento de 3 dormitórios ou estúdio? O que será? Estúdio de 12 metros quadrados. Não necessariamente de 12, mas apartamentos single, né? O que é a vedete do mercado imobiliário atualmente? É isso ou aquilo, né? O que você acha que vende mais hoje em dia? Mesa de 10 lugares, certo? Ou mesa dobrável para cozinha para uma pessoa comer sozinha? Cara, tudo de um, gente. Brincando. Tudo para um. Tudo é feito para um. Você vai no supermercado, vai lá no Pão de Açúcar, não sei lá eu e tal, você vai ver tudo pro cara não conviver. Pra não conviver. Né? Essa é a tônica desse momento. Mas não, aí fala isso e tal. E aí ela diz o seguinte, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que combinar agora com nossos amigos de agora. Ela deve ter o quê? 20 e tantos anos, a moça, né? E tal. Né? Não, ela é mais velha. Dá pra entender que ela seja uma estúpida, né? Viveu muito pouco. Mas... ela já tem uns 30. Nada substitui a experiência, né? Enfim, é evidente que eu sou muito mais estulto do que uma pessoa razoável, né? Aprumada, ordenada de 60 anos. É evidente que esses 15 anos fazem muita diferença, né? Para que a estultice esteja mais em mim do que naquele outro. Mas aí ela segue nesse raciocínio de que, olha, então a gente tem que combinar com os nossos amigos de agora que a gente vai envelhecer junto. Ela já está falando com os amigos. Pra gente envelhecer junto e morar junto. Quando a gente for velho, porque, afinal de contas, hoje, por que as pessoas só moram juntas quando elas são jovens? Porque elas são solteiras. Ela coloca tudo nessa lógica, né? Para que prolongue essa juventude. O fato é que as pessoas jovens não moram juntas. Tem quase 2 jovens que moram juntos, que moram em república. Isso não é um retrato da realidade. A verdade ela faz até uma comparação com as universidades, né? Vai para uma república, na Sim. universidade. Eu apostaria, inclusive, eu não sei nada da vida dela, vi o vídeo dela hoje. Eu apostaria que ela vive sozinha. Porque ela parece que ganhou dinheiro com as redes sociais dela e tal. E olha, só porque você está se perguntando, mas quem será ela? Não importa, porque tem várias dessas por aí. Verdade. Mas se você quer muito saber, chama a gente no inbox que a gente te conta o inbox. A gente te conta. Aí você vai lá, você dá uma olhada e tal. Sim. Né? Você não pode estar de estômago cheio, porque periga você regurgitar. Né? Cara, não, mas é mais risível do que nojento, sem dúvida. É mais risível do que nojento, né? Agora, eu queria Só pra finalizar, ela fala que legal vai ser os velhos tudo junto fumando maconha.
É, Tomando chá de cogumelo. tomando chá de cogumelo. Aí... Gente séria, moça. Gente séria. Mas você ia perguntar. Então, eu ia perguntar falar. o seguinte pra vocês. Eu queria chamar uma resposta de vocês. Me parece que muito desse desespero maquiado, porque isso visivelmente é um desespero da minha geração, assim. Uhum. E eu percebo cada vez mais frequentemente, tanto em obras culturais, quanto nas próprias redes sociais das pessoas, ou não tanto em contato de conversas assim, porque é uma coisa que a pessoa tem vergonha de sentir, e geralmente ela expõe ali num post aleatório do Instagram, do TikTok, uma republicação no TikTok, que é um recurso que as pessoas usam muito pra fazer isso hoje em dia. Mas demonstrar que, tipo assim, aqui dentro tá uma tempestade. Meu Deus do céu, eu estou surtando em relação a isso porque eu não sei crescer e parece que eu estou em contato com uma coisa que é absurda e eu não sei como lidar com isso. Não quero lidar, né? E como é que... Desculpa. Que orgulho dessa moça. Olha que leitura perfeita que ela fez. Vai em frente. É? Ai, que bom. Então... E qual seria uma forma de ter esperança, considerando... Eu gostaria que vocês considerassem que vocês estivessem nesse papel de um jovem que foi criado nesse contexto, que está passando por essas confusões, assim, pressão, por exemplo, em relação à faculdade, o cara tá fazendo faculdade, aí fica tipo, não sei se esse é o curso que eu quero mesmo e tal. Aí não sabe se quer casar também. Crise dos 20. Imagina que vocês estão nesse contexto. O que é que vocês fariam pra conseguir uma esperança e tentar reajustar a vida de vocês de forma que, né, as coisas se estreitassem? Quer começar ou não? O que falta pra que essa esperança seja infundida na vida desse jovem? Você tá falando pra eu me imaginar como um jovem? Se isso te ajudar a pensar nessa resposta. Então, eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Sal, né? É assim, você ter essa noção de utilidade. Ir fazendo coisas, porque assim, eu acho que o jovem do mundo de hoje, essa geração, né? Inclusive dessa moça que a gente viu que ela não é mais, que assim, para as pessoas, né, pro senso comum hoje, 30 anos, eu sou o jovem. E não é, né? Você não é. Anos você só talvez um pouco retardado, então, mas jovem 30 você não é mais. anos é um adulto, mas no senso comum hoje em dia, você fala de eu sou jovem com 30 anos. Então, eu acho que falta muito esse senso da utilidade. Eu até conversava com uma amiga ontem, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre essas angústias que o mundo de hoje traz. E é uma angústia que não assola só essa juventude de hoje. Ela assola também a mim, que sou uma jovem senhora, porque eu sou uma jovem senhora, que eu tenho 45 anos. Que graça, né? De jovem senhora. Então, e o que acontece? Essa minha amiga estava falando, né? Tenta assim se preservar e tomar cuidado, né? De não ficar com a cabeça cheia com essas questões de hoje e tal, né? E eu falei pra ela, olha, eu penso de verdade assim que tá tudo bem. Eu acho que há um tempo atrás eu até tinha um pouco mais essa preocupação, eu até falava com a Maria Clara sobre isso. Mas hoje essa preocupação diminuiu muito, porque eu penso também que as pessoas têm que ter essa liberdade para viver o que elas querem. Então, você quer ter 30 anos e achar que você tá super jovenzinha, que você pode curtir surfistinha no final de semana, nanana, tá ótimo, gente. Cada um tem sua vida, que nem essa moça que quer se juntar com os amigos pra viver velhinha, fumando maconha, se ela ainda tiver neurônio, né? Até ela chegar lá na velhice, né? Porque... Não, tem. Bom, a gente conhece bastante gente velha que fumou maconha e sobra o Patrick neurônio. tá aqui com a gente no chat, você bonitinho, viu? Patrick, afilhado. Beijo pra você e pra gente. E aí? Patrick tá falando o seguinte, mente vazia gera muito problema. Se tivesse lixo pra carregar de madrugada depois do JC... Boa.
Gostei. Total. Ótimo apontamento. Patrick, então, Patrick é bicampeão em carregamento de lixo. Então, que Meu, tem a quem ver- carrega lixo de madrugada E o por causa de Patrick, compromisso? está aí na sua fase áurea, na década dele dos 20 anos. E tá no auge da vida dele. E está sendo útil, né? É. Então, eu acho que... E outra, vai casar. Respondendo... Então, vai precisa casar, casar. vai casar. E, Beijo, Gi. E voltando à resposta aqui da Maria Clara, eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu me colocando, né, tentando me colocar no lugar desses jovens, eu percebo muito essa angústia desse vazio, a falta mesmo de alguma utilidade, gente. Por exemplo, como o Patrick falou aqui, de carregar lixo, entendeu? É uma falta de utilidade e aí você não tem nada para fazer. E eu tava falando para Maria Clara, né? Por exemplo, se você é um jovem mesmo, tá aí entre os 20 e 30 anos e tem filhos pequenos, é impossível você não ter coisas para fazer. Você tem que pensar em muitas coisas, né? Você tem que pensar em como é que tá seu filho. A gente tá aqui com vários amigos que estão com os bebezinhos, né? O Rafael, que trabalha aqui com a gente, que tá aqui cuidando da produção e tal, tá com um bebezinho, aí tá vendo o que precisa fazer e tal, uma série de coisas, uma vida nova, uma vida de aventuras, né, Fábio? Que eu sempre falei pros nossos amigos, sejam bem-vindos ao mundo de aventuras que é você ter um filho, porque aí você tem uma vida cheia de coisas pra fazer, né? Então, e lembrando aqui nosso querido amigo, nosso padre, super amigo e querido São José Maria Escrivá, se útil, deixa rastro. Ser útil, seja útil, deixa Ele fala, Ser. ser útil, deixa rastro. Então, é isso, gente, fazer coisas, né? Eu preciso fazer algo especialmente para mudar o mundo. Não, mas faça pela tua vida, né? Faça as coisas aí que estão na tua frente, que dá pra você fazer, que seja pela tua própria vida. Cuidar da alimentação, enfim, mas, sabe? Ser útil, né? Fazer coisas, mas falei um monte aqui. Não, mas mas eu achei muito ótimo. bom te ouvir. Eu respondendo a mesma coisa, começo dizendo assim, né? Como é que eu sei que eu sou um idiota? É porque eu demorei muito para perceber que eu sou um idiota. Eu demorei muito. Isso é uma prova da minha idiotice. Uhum. Porque quando eu era jovem, eu me achava esperto num monte de coisa. Uhum. Né? Hoje eu me acho boçal num monte de coisa. Isso mostra que eu já sou menos boçal. Uhum. Isso é paradoxal, mas é meio óbvio, né? Tá ou não? Sim. Então, ok. Eu me lembro de uma vez, eu sempre conto essa história, né? Que eu queria ser a TV do Nagumo, Sim. né? Essa é uma história boa que eu conto. TV né? do quê? Do Nagumo, supermercado Nagumo. Ele E o queria- dono do Nagumo, o Thiago, né? O Thiago, filho de um dos fundadores, dono do Nagumo, ele me recebeu por 3 vezes. Na primeira vez, ele me ouviu pacientemente falando um caminhão de bobagem. Ele era mais jovem do que eu, mas já mais esperto do que eu, muito, né? E evidentemente um craque no varejo. E ele ficou me ouvindo, né, da proposta que eu tinha lá e tal coisa, muito educadamente e tal, não conseguimos evoluir e tal, e deixou passar. Uma segunda vez, uma coisa parecida. Na terceira vez eu fui lá para ouvi-lo, né? E por que eu fui ouvi-lo? Porque eu não ouvi só não dele pro meu projeto. Eu tinha um projeto lá de pôr as TVs no varejo, e eu pesquisei, fiz acontecer tal coisa, mas eu errei miseravelmente no projeto. Quando eu comecei a ouvir não, o meu desconfiômetro me disse o seguinte, falou, cara, não são os outros que não estão entendendo o seu conceito, você é que não está entendendo alguma coisa muito basilar. Então você precisa voltar algumas casas e começar de novo, porque você fez uma cagada grande, né? E ele muito generosamente me sinalizou e aquilo mudou minha vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se eu estivesse nesta época vivendo como todo mundo está vivendo, eu acho que em algum momento meu desconfiômetro ia falar, não está funcionando, mentiram para você. Uhum. E você falou brilhantemente da desesperança evidenciada num post como o da moça. Sabe por quê? Porque ela tá tendo sucesso, tendo seguidores, tendo dinheiro, tendo tudo da liberdade feminina, todo sonho vendido atualmente, ela tem.
E aí chegou um momento que ela se ligou que ela vai ficar sozinha. Ela já percebeu. Sacou? Essa mina ela não é de todo idiota. Ela só uns Mas 98%. ela ainda tá confusa. Ela é uns 98% idiota só. Ela tá Porque confusa ainda. aquele 1% vagabundo, né? Que agora são 2, porque 98 e 2, eu tô fazendo a conta aqui. Claro, né? Mas ela, em algum lugar dela, sacou. E no momento ela tá tendo um comportamento de quinta camada. Ela está lutando contra. É verdade. Uhum. Entendeu? Não, mas não é assim, porque meus amigos, não sei o que, tal. Ela se ligou o seguinte: ela está sozinha, miseravelmente sozinha, e ela não tem a mais mínima condição de envelhecer sozinha porque ela é uma criança. Certo? Por que que eu não sou uma criança? Porque eu tenho uma esposa. Certo? Gente, o matrimônio foi inventado pelo patrãozão, pelo chefe de todas as coisas, pelo criador. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabe mais do que eu, né? Vamos combinar? Então, assim, duas pessoas que têm que dividir uma vida, elas são um esteio um pro outro, né? Você pega duas pessoas mancas... Ajuda a crescer, certamente. Você tem duas pessoas mancas, certo? A partir dali, você tem um quadrúpede que tem duas pernas, certo? Grosseiramente falando. Né, vai suportando o outro. E você vai ganhando musculatura para vencer a trajetória. Sim. Ó, o Patrick fez um comentário aqui Uhum. que eu endosso e quero falar sobre isso. Ele fala aqui, ó, uma forma que me ajudou de me sentir útil foi participar mais de atividades religiosas. O ato de servir apenas por servir. Eu concordo com o Patrick. Inclusive, quando eu era jovem e eu ia em entrevistas de emprego, eu contava, eu não cheguei a colocar no meu currículo, mas eu sempre contava nas entrevistas que eu trabalhava no encontro de jovens na época. E quando eu fui começando a coordenar equipes e tal, eu falava, olha, eu coordenei já equipes de tantas pessoas. Era uma coisa que eu agregava ao meu currículo. Porque, Mas claro... está no currículo. Então... Porque não é porque sim. não é remunerado que não é trabalho. É trabalho. Sim, é Ah, trabalho. É trabalho. É isso aí. Agora, essa questão de também pensar numa atividade religiosa, né, no servir por servir, também é algo que ajuda muito a gente a crescer, né? Quando você tem uma atividade religiosa, né, em qualquer modalidade ou corrente de fé que seja decente, né? Sim. Ah, mas então você está sendo intolerante religioso. Não, é que tem coisa que nasceu ontem. Ah, mas pode ser que seja decente? Pode, mas não está experimentado. Podemos concordar com isso? Sim. Né? Você tem religiões que estão aí há bastante tempo, elas estão experimentadas de alguma forma, né? E aí o que qualquer religião mais antiga tem? Ela tem tem umas paradas ali que são cláusulas pétreas, que você não vai mexer, né? Então você começa a entender o seguinte: tem coisa que não é como eu quero. E eu tenho que me submeter a uma questão que está acima de mim. Essa é a grande vantagem de você seguir uma religião. Mas você fala, pô, tem uma parada, tem uma instância superior, eu não governo tudo. Isso ajuda você a se ordenar numa pancada de coisa, né? A gente falava aqui nos bastidores com os nossos amigos, né? Com uma pequenininha que estava aqui. A gente fala, por exemplo, ó, a gente tem uma ideia de que a gente tem que sanar uma febre. Quando uma febre tem uma série, ela tem um conjunto de benefícios, certo? Se você não tá entendendo o que eu tô falando, parece uma loucura, aí você precisa pesquisar um pouquinho. Aliás, Bianca Urbano, não, eu tô falando sem sacanagem, não tô com a pedância, você tem que pesquisar um pouquinho. Não, eu tô sugerindo, procura, por exemplo, a doutora Bianca Urbano, Sim. né? Porque quando a gente começa a se informar um pouco mais sobre isso, a gente saca que, pô, a febre não é uma desordem completa e absoluta. Ela é um deserto. Ela tem uma função. Ela é um deserto, né? Então ela tem uma função. Senão ela não existiria. Então, vamos lá. Considerando tudo isso, quando você entende para que serve uma febre, você não vai lá correndo resolver e tal coisa, porque você fala, não, pera, isso vem de algum lugar, tal, calma. Vamos observar, você se estabiliza. Que em última análise também é um pouco da resposta da sua pergunta. Cara, se eu tô desconfiando calma, né? que alguma coisa, me venderam uma parada que não é, deixa eu fincar meu pé no chão. Concretude. Entendeu? Como é que a vida funciona? Como é que funcionava há 200 anos? Né? Antigamente se ensinava história na escola pra gente se ordenar. Não pra mudar o futuro, É mesmo. mas pra gente respeitar o Caramba. passado. Você entendeu?
Nossa. Essa é uma desordem também, Essa é toda satânica. a premissa, né, Claro, da história, claro. do estudo de história hoje em dia. Por que os caras têm que Caramba. mudar a história ou maquiar a história? Porque história é história, meu. Aconteceu. Entendeu? É. Então, por que Gandhi tem que ser um baita cara? Por que Mandela tem que ser um baita cara? Por que tem que vender essa ideia pra nós? Porque se eles mudam um pedaço da história, certo? Isso também vai interferir na nossa percepção e expectativa de futuro. Sim, o Fábio falou Certo? do Gandhi e do Mandela. Não são meros exemplos. Se foi esquisito pra vocês, tem que dar uma pesquisadinha. Mas beleza também, não é essa a pauta aqui. O que eu tô dizendo é o seguinte. Oi, Dani! Deixa eu olhar pra trás, certo? Olha pra trás e fala, como é que funcionava? Antes de essas desordens desse tempo acontecer, como é que era antes? Porque estão mentindo pra você, Sim. certo? Então, essa é uma questão. Aí, quando você olha pra isso, você percebe que tem um traço que tá acontecendo sobre envelhecer mal, porque de repente a moça percebe, fala, vou morrer sozinha. E outra, se você já viveu pelo menos uns 30 anos, você sabe que alguns amigos seus ficaram pra trás, porque Sim, é da vida. a vida vai mudando. É. Normal. E eles não ficaram pra trás porque você casou, eles ficaram pra trás porque amigo é quem ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. Então, vai Também acontecer. tem fases, né? Tem fases. Tem. Às vezes o cara ama e odeia as mesmas coisas que você, mas... Sei lá, ele mudou pra Alasca. Eu penso, vai pra outro país, O cara mudou sei pra lá. Alasca, É. entendeu? E aí, às vezes, depois que ele muda pra Alasca, ele vê uma outra coisa lá que vai mudar a percepção de mundo dele. Sim. E que aí vocês já não vão mais pensar as mesmas coisas. Sim. Às vezes, um dos dois se desprende um pouco dos seus princípios, ou descobre outros princípios que são ainda mais importantes para seguir sua vida. Acontece. Portanto, isso vai mudando também. É profundamente doloroso muitas vezes, mas é bonito também. Caramba, acaba de me ocorrer uma coisa. Uhum. A gente tem muito esse fetiche, assim, na nossa era, por uma mudança imposta por nós mesmos, como vocês comentaram a respeito do estudo de história, assim, de você... a gente precisa mudar a história, então fazer uma revolução, não sei o quê. Mas, eu acho que tal qual... muitos desses vídeos e desse discurso em geral sobre você querer envelhecer com seus amigos e querer essa juventude eterna, tal qual isso acaba sendo assim, não é simbolização, externalização, isso, a externalização de um desespero, de um meu Deus do céu, o que é isso? Essa coisa de você querer mudar e ficar falando, vamos mudar, não sei o quê, é na verdade uma externalização de um medo das mudanças verdadeiras da vida. Porque a pessoa, ela não quer passar por isso, tipo, da relação dela com os amigos mudarem, da postura dela ter que mudar. Porque, eu queria ganhar 50 centavos a cada vez que eu visse alguém dizendo eu cresci, mas eu me sinto e ajo como uma criança ainda. E a pessoa fala isso, tipo, brincando, mas uma brincadeira séria. Porque a pessoa tem medo de mudar o comportamento dela e aí perder a autenticidade ou alguma coisa assim. Mas você mudar não é necessariamente perder a autenticidade, e sim você ser forçado a forjar uma nova identidade e uma identidade sólida. Porque muitas vezes o que a gente chama de personalidade ou identidade é só a gente meio que pegando influências que acabaram sendo apresentadas pra gente, sem pensar muito, só consumindo aquilo. Sem fazer uma filtragem, sem, trabalhar aquele material ao qual você foi exposto. Então, é um medo da mudança. Sim. Então, mas quando o sujeito é muito autêntico, sabe? Ou quando ele vê uma corrente de pensamento em que ele olha e fala, isso mesmo, e que é uma coisa que arde no coração dele, atenção. Porque aquilo que é acachapante quando você observa, e que é um caminho que é decente para sua vida, normalmente tem uma ponta de consternação. Sim. Você olha e fala, Vixe. entendi, mas isso vai me dar um trabalho. Então, para mim, a tua análise está novamente perfeita. E combina perfeitamente também com uma percepção do que a gente vai vendo para os nossos tempos. Né? Então tá bom, todo mundo quer viver a vida como quer, mas ninguém quer lidar com os desdobramentos dessa escolha
libertina, Sim. certo? Então, assim, eu sou muito autêntico. Você é autêntico comparado com o quê? Com o que você era? Ou com um projeto que está desenhado para a sua vida, não de um destino, né? Mas de uma vocação. Do que você pode ser. Do que é para você ser. É. Então, então você não é tão autêntico. Você talvez só esteja tendo uma percepção equivocada, atrasada, retardada, né? Essa ideia da juventude para sempre, né? De uma tatuagem que você pode fazer, porque você sempre vai ter um jeito de esticar a pele e permanecer jovem, ela é uma coisa bastante preocupante. E tem a ver com por que a juventude e essas novas gerações estão dando tão errado. Porque o que muitos pais têm feito é educar e tomar as medidas para resolver os seus próprios problemas. Certo? O paracetamol, que não, preciso tirar a febre e tal e coisa, porque dá trabalho. Certo? Você cuidar de uma criança com febre. Então o paracetamol de ontem é o celular de hoje. Certo? Dá um celular para essa criança aqui, porque ela tá... Certo? Só que o problema é que não está funcionando. Sim. Aí a gente vê de novo essa história da liberação sexual. Puta papo bonito que contaram, etc e tal. Só que tem uma estatística que, infelizmente, o Fábio é machista. Infelizmente ela se aplica a todos, mas especialmente à mulher. A todos, é. Desculpa aí, vai. A cada parceiro que você encontra na vida e que você decide se dar para ele ou para ela, certo? Você vai diminuindo as suas chances de ser feliz com alguém. De eleger uma relação para toda a vida. Certo? Sim. Por um conjunto de razões que nem é muito difícil de imaginar. E se você acha que isso é só uma falácia, faça o seguinte, eu não sei em quem você vai pensar, mas pensa aí nas pessoas que cresceram com você. Os caras e as minas que tiveram mais e mais e mais encontros de pessoas para quem se deram, certo? E você vai ver que no geral são pessoas que não serão mais talhadas para as relações duradouras. Porque estão acostumadas à sua fruição. Certo? Pode observar no seu relacionamento. Os caras pegadores, as minas pegadoras, você vai ver. É difícil. Ou não casa, ou casa não fica, ou casa fica, mas tem várias relações extraconjugais. Então, você vai perceber que existe uma diferença mesmo. Porque ou você vai botar o seu corpo na rédea, ou ele vai botar você na rédea. Como assim? Quando a gente não fecha o cerco dos prazeres do corpo, certo? Dos prazeres da cama, da mesa, se você se rende aos prazeres do corpo, o corpo vai te escravizar. Ou você escraviza seu corpo, ou ele te escraviza. Não tem escolha. Entendi. Da mesma forma que Entendi. Você tá falando que se a pessoa, né, joga muito solto e... Não tem como funcionar. E aí você já passou por muitas opções e tal, você depois não consegue parar em uma, porque... Vamos falar a verdade aqui, vai comparar? É isso? Vai comparar, e não é só pela comparação, certo? E aí você começa a colocar como prioridade uma coisa que não é. Certo? Porque a sexualidade tem uma importância no relacionamento, mas ela não é uma prioridade. E também o propósito, é uma coisa lateral, né? Numa relação. Eu imagino porque que quando a pessoa ela começa a ter um certo hábito nesse aspecto assim de vida amorosa, ela começa também a... Eu ia falar perverter, mas eu acho que ia... E funciona, mas eu queria trazer outra palavra, tipo... Porque deixa muito enviesado o propósito. Pra que ela faz isso? Pra que ela vai ter um relacionamento? Sim. E aí um relacionamento que não engloba só a questão sexual, mas também afetiva e, por que não, até espiritual, assim, né? Exatamente. E aí ela só enxerga um aspecto disso porque ela ficou muito, tipo... mas eu só tive uma espécie de relacionamento com tais pessoas por causa desse aspecto. Então agora... eu tenho que considerar os outros? É uma coisa que às vezes funciona você pensando na sua cabeça, mas na questão do hábito, assim, e do seu dia a dia, aquilo acaba não fechando a conta. Eu vou dar um exemplo que eu acho que ajuda a gente a entender. Certo? Essa uva, ela tem propriedades nutritivas para o meu corpo? Tem. Sim. Tem. Eu encontrarei prazer em consumi-la? Acho que sim, né? Por que será que Deus colocou o prazer como possibilidade no consumo dessa uva? Para que eu, ao me alimentar, tivesse mais um motivo para me alimentar. Para que eu me lembrasse de me alimentar.
Ah, certo? Tudo bem? Tá. Bem grosseiramente, certo? Então, assim, existe um prazer na alimentação. Ótimo. Só que se eu subverto, a alimentação é para me dar prazer? Não, é para me nutrir. Então, se eu subverto, e eu, por exemplo, Fábio, preciso ficar atento, porque eu com frequência subverto. Eu passo a acreditar que a alimentação é para que eu obtenha prazer. Ah, tá. Aí eu entro num ciclo dopaminérgico, que eu quero cada vez mais prazer, eu começo a me alimentar, não me alimentando, certo? Eu começo a desordenar o meu afeto com relação a esta coisa, Sim. certo? Então, por exemplo, eu cresci, né? Agora voltando para o assunto da sexualidade. A sexualidade, ela tem uma função na vida de um casal, certo? Mas a função principal é a reprodução. E era muito chocante ouvir isso na nossa juventude. Imagina, tem gente que acha que o sexo é só para fins reprodutivos. Não estão falando só, mas é a função principal dele. Certo? Muito bem. Então, quando a gente pensa nessa questão e vê a nossa geração, eu cresci dizendo o seguinte: olha, você tem que conhecer muita gente para você comparar mesmo, etc e tal e coisa, e você tem que usar preservativo, porque senão pode engravidar, certo? E o que eu ensino para os Como meus... se fosse um risco externo ao que você está fazendo. É isso, essa é que é loucura. É uma separação que não existe. E aí o Renato 38, onipresente, Renato 38, né? Porque a gente, em todo lugar a gente vê o cara falar agora, né? Que tem falas que são super polêmicas e tal. Mas o cara acerta muito. Ele fala o seguinte: a educação que a gente deveria dar para os nossos filhos é: você não deve ter uma relação com alguém que você não se orgulharia de ser pai ou mãe do seu filho. Uau. Não é pra você ter. Não faz sentido, porque essas coisas são indivisíveis. Você vai dizer um negócio desse aqui, vai dizer que nós somos malucos. Hoje em dia isso é papo de maluco. Sim. Com certeza. Então, por quê? Porque a gente vem envelhecendo com a ideia de que nós temos que viver a vida, fruir a vida, aproveitar os prazeres, etc e tal. E não é que não é pra você ter prazer na vida, certo? Mas é o prazer decorrente de viver. Não é viver para ter prazer. Sim. Né? Então é uma ordenação que a gente vai colocando na cabeça e que a gente precisa voltar a falar sobre isso. E aí eu acho que eu queria fechar aqui, Por talvez, favor. não sei se vocês vão querer fazer mais. Fecha o episódio, que já Fecha. deu já. Tá bom. Com uma frase do Dr. Jorge Rodrigues, que eu gosto muito como ele descreve isso. Ele fala que a felicidade, ela é você fazer o que você deveria estar fazendo, você ser quem você nasceu para ser. E qualquer coisa além disso é prazer. E a infelicidade, quando a gente se sente infeliz, é porque a gente não tá fazendo o que a gente devia estar fazendo. É porque nós não estamos sendo sentido. quem nós nascemos para ser. Quem nós sabemos que nós podemos ser. Eu disse que era pra você finalizar, mas é que você iluminou a treva da minha ignorância, né? Pensando o seguinte, né? O que é um velho feliz? É um velho que fez tudo o que quis fazer durante a vida? Nossa. Ou é um velho que pode se orgulhar da sua história? Putz. Se a substância da vida é a história contada, e se um dia a gente vai envelhecer e morrer, precisamos pensar sobre isso. Sim. Que tipo de velho você quer ser? Que tipo de velho você quer morrer? Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.